Olá, obrigado por estar no canal Hudson Clédio Brasil. Você está vendo os trabalhos da comissão que discute o pedido do Ministério Público do Ceará sobre o funcionamento das associações de policiais e bombeiros militares daquele estado. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa, na manhã do dia 21 de novembro de 2017. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, foi quem propôs o encontro. Ele explica que o Ministério Público pediu ao Judiciário que determine as associações ASOF, ASPRAMES, APS e ACS-MCE que alterem seus regimentos para extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares. O Ministério Público pede ainda que o Judiciário mande suspender a consignação em folha das associações que não fizerem essas alterações. A repercussão dessa ação, na avaliação do deputado subtenente Gonzaga, fere de morte a cidadania dos profissionais da segurança pública. Foram convidados para discutir o assunto representantes de diversas associações de policiais e bombeiros militares. Eu sou o Hudson Clédio, deixa seu like aí e se inscreve no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. Também. Com a palavra o Coronel Miller. Deputado subtenente Gonzaga, nosso amigo, que preside esse trabalho, que eu homenageio pelo seu trabalho nesta casa, que é um trabalho ímpar e que nós temos testemunhado. Trabalho democrático e empenhado em discutir os temas de grande relevância, não só para os militares estaduais, PM Bombeiro, mas para toda a sociedade. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por mais essa iniciativa. Cumprimento a mesa aqui, o representante do Dr. Lucas, Ministério Público, Éder, Gouveia, Marcelo, pela Polícia Rodoviária, Pedro aqui também presente. Esse tema, ele vem justamente no debate numa casa certa que é a Casa do Povo, é a casa onde as representações se fazem e os conflitos são trazidos justamente para essa casa. Porque aqui na representação popular, o conflito é trazido aqui para esta casa e a prova da evolução e do debate desse conflito é a própria eleição do deputado subtenente Gonzaga e outros, seja o Sabino, ou seja, o Rocha, o Olímpio, outros que vieram de movimentos reivindicatórios. Não é diferente o deputado subtenente Gonzaga, o deputado Major Olímpio, se não sai deputado estadual, ia ser expulso da PM de São Paulo. O que demonstra que nós temos, ao longo do tempo, conflitos. Eu fui praça de 1976, e na minha época, quando eu assentei praça como soldado e depois como cabo, né, o soldado tinha que pedir autorização para casar. Se o comandante não autorizasse, não casava. Era assim. E outras coisas mais. E tinha que apresentar o atestado de sanitário, se tinha doença venérea. Então, ou seja, vejam que a sociedade ela vem evoluindo. Nós vamos tendo conflito de gerações, conflitos éticos, conflitos morais, que é a construção dessa sociedade que nós aqui estamos. O próprio Ministério Público, um tempo, né, doutor Lucas? O Ministério Público, um tempo, ele foi do Executivo, depois foi do Judiciário, depois voltou para o Executivo, e chegou à instituição que é, e de suma importância para a nação, por conta de entidade associativa, que se mobilizou e em 88 conseguiu o seu espaço constitucional. Então, se tem alguém que conhece história associativa, também é o próprio Ministério Público. E nós sabemos do papel fundamental de uma associação num regime democrático, como bem discorreu o Éder aqui. Não existe democracia consolidada sem um instrumento chamado representação associativa. Não existe democracia. Seja chamada representação da sociedade civil, que algumas pessoas usam isso ideologicamente para contrapor a sociedade militar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que não existe sociedade civil, sociedade militar. O que existe é a sociedade organizada associativamente, ela vai se transformar num grupo de pressão para buscar o objetivo daquela categoria que ela representa. É isso.
um dos maiores instrumentos da democracia é a representação associativa, que demorou para chegar no meio militar, ainda está demorando, porque as Forças Armadas não podem ter associação, foi dissolvida. O que estão fazendo no Ceará ocorreu em Manaus, com a Associação de Cabos e Soldados, que foi dissolvida do Exército, de forma absurda. Quer dizer, no amadurecimento democrático, a associação, ela tem várias formas. E aí as pessoas confundem. Por exemplo, um partido político é uma associação. Só que é uma associação que resolveu disputar o poder. Mas é uma associação. Um sindicato é uma associação. Só que ela tem roupagem própria. E tem prerrogativas que uma associação comum não tem. Então nós temos várias. Uma igreja é uma associação. Portanto, nós temos várias formas associativas. E ao militar, e aí vem o tema específico, ao militar foi proibido ter sindicato. A associação sindicato, o militar não pode ter. É isso que o militar não tem. Mas a associação, enquanto entidade de classe, é legal, é constitucional, nós sabemos disso, e agora é óbvio, por questões pontuais, e a história da própria ANASPRA, né, e outras associações, acabam demonstrando isso. Numa luta social, e aqui nós temos as mulheres, tem aqui a Major Grazi, né? As mulheres que, para poderem conseguir votar, mulheres morreram. Mulheres morreram para conseguir ter o direito de voto. Ou seja, o cabo-soldado, para ter o direito de voto também, muitos ficaram no meio do caminho. Para ter o direito de votar e ser votado. Faz parte da Constituição Democrática. Agora, é óbvio, o Ministério Público, com a sua missão constitucional de defensor do regime democrático e das garantias individuais e coletivas, é um parceiro fundamental. Porque o Ministério Público é uma instituição da garantia da própria democracia. E faz parte da garantia da própria democracia a defesa das associações. É óbvio que nós temos a independência do membro do Ministério Público e tem que ser assim. Até mesmo para tomar uma ação dessa, para depois nós abrirmos e discutirmos. Mas quando um promotor, ele quer a dissolução de uma associação que não seja nas hipóteses constitucionais, ou seja, vamos pegar o exemplo da associação palmeirense lá, a Mancha Verde. A Mancha Verde foi dissolvida. Falta do Corinthians, falta do Flamengo. A Mancha Verde foi dissolvida, mas por quê? Porque ela se organizou enquanto instituição, associação para a prática de crimes. E ela se organizava e estruturava para a prática de crimes. Foi dissolvida, o Ministério Público ingressou na Justiça, foi dissolvida. Então aí mudaram, criaram uma outra mancha. Mas criaram uma outra associação. Então se a associação, como bem disse o Éder, ela tem fins lícitos, ela não é de caráter paramilitar, e como bem disse o doutor Lucas, aquele dirigente ou aqueles membros que praticarem a ilegalidade têm que ser responsabilizados, faz parte da própria atuação do Ministério Público e demais que fazem o controle. Então, nos preocupa muito pela FENEM, e o nosso presidente, Coronel Marlon, colocou isso de forma bem categórica, nos preocupa para a democracia do país. A dissolução de uma associação, ou então um TAC, para que tire dela o seu caráter representativo. Ou seja, isso é uma violência constitucional. E a independência, né, doutor Lucas, também não serve para nós, em nome da independência, praticar violência constitucional. Porque à medida que eu tenho a minha competência, eu também tenho as responsabilidades. Então eu não posso. Se a própria Constituição, como o Éder bem disse, nós temos aqui só 5 incisos que falam só de direito associativo. E nós temos também o próprio mandado de segurança coletivo, que a associação pode impetrar. Nós temos no 103 que a associação, ela é legitimada para ingressar, para impetrar uma ADI. Portanto, o Constituinte, ele espalhou dentro dos direitos fundamentais e na própria legitimação entre os poucos que podem ingressar com a ADI, uma associação. Então não existe associação sem ela poder fazer a representatividade, quer seja judicial, quer seja extrajudicial.
E a associação, mormente na instituição militar, ela tem um papel fundamental, porque ela vai dar este equilíbrio. O próprio deputado subtenente Gonzaga e o Éder carregaram, e está aqui o nosso amigo Pedro também, que carregam, e outros que aqui estão, as consequências de terem sido os pioneiros na luta e no embate pela representação classista. E aqueles que muitas vezes tombaram, como aconteceu lá em Minas Gerais. Nós não queríamos nunca aquilo, mas um cabo acabou sendo vitimado. Mas acabou sendo por quê? Porque as autoridades não tiveram a sensibilidade, aí entra o papel fundamental do Ministério Público, a sensibilidade, como disse o Éder, de fazer o quê? A composição e entender a evolução da própria sociedade na mudança de papéis. Querem uma instituição militar de 1500, em pleno regime democrático, com valores, como uma vez eu fui debater lá no Ceará, eu fui debater e na discussão aberta que nós temos hoje em dia, na mesa como essa aqui, seja soldado, seja cabo, seja oficial, seja quem for, nós estamos abertos ao debate democrático e fazer as posições, de forma respeitosa, mas nós temos que avançar nessa discussão. Por isso que é preocupante esta ação. Nós sabemos que o fato de ingressar com uma ação, em si mesmo, nós que atuamos na área jurídica, o fato de ingressar em si mesmo não é muita coisa, mas à medida que abre o debate para os oportunistas utilizarem essa ação, e o direito não socorre a quem dorme, se deixar a ação e não tiver contraponto, o direito não socorre a quem dorme, sai uma decisão que vai ter uma repercussão para todo o país. E na conquista que nós temos tido de representatividade da chamada família militar, como bem colocou o doutor Lucas, a nossa parceria não é somente na questão institucional, é institucional e democrática, quer seja com a CONAMP, com a NPR, com o Poder Judiciário, porque nós sabemos que uma instituição bem organizada, uma instituição valorizada do soldado vocês que agem na lei não podem ir para a ilegalidade. Vamos reivindicar de forma legal. Eu, como comandante de companhia, o que cabia a mim no primeiro momento? Quem é que pensa em sair da polícia? Quer prestar concurso? Qual o teu horário de estudo? No meu nível, eu fui ajustar para que ele pudesse o quê? Ter uma alternativa, uma vez que, usando o estamento militar, alguns governadores se apoderam e usam de forma errada o estamento militar. Eu faço questão de fazer uma citação do senador Luiz Henrique. Luiz Henrique foi um grande estadista, constituinte, governador de Santa Catarina, presidente nacional do PMDB, faleceu, Deus que o tenha, mas Luiz Henrique, quando governador de Santa Catarina, numa disputa feita lá com as entidades de classe, Luiz Henrique também quer citar aqui o nosso deputado Capitão Augusto, aqui presente também, o nosso representante, e que também vem desta luta de representação de classe. Então, o senador Luiz Henrique, ele como governador, ele virou para as entidades associativas e falou para o Marlon, falou, olha, continuem unidos na associação, porque se vocês não fizerem o contraponto associativo, qualquer governador atropela vocês. Então veja um homem de história que nunca perdeu uma eleição nesse país como governador, ele fez essa citação. Então por isso que eu agradeço a presença do Ministério Público, o deputado subtenente Gonzaga, por fazer os demais componentes da mesa. É importante aqueles que aqui se encontram, deputado Capitão Augusto, para que nós possamos jogar a luz para esse tema, que é altamente preocupante, porque se isso vira moda, eu digo que a associação não pode representar, eu estou indo contra o texto constitucional e, ao mesmo tempo, então, eu vou fazer um efeito dominó nas outras associações do país, seja ela de que entidade for. Já que ninguém tem, então nós vamos estar dissolvendo um grande instrumento de representação e, acima de tudo, é ela a associação que vai fazer esse papel moderador de equilíbrio entre a situação de conflito e as autoridades constituídas. Se eu tirar a associação, esse elemento democrático importantíssimo, nós teremos crises muito mais profundas. Então a FENEM está solidária
as associações de oficiais e praças lá do Ceará, é parceira do Ministério Público de forma incondicional, e nós estamos abertos à discussão disso de forma madura, equilibrada, para que possamos continuar esta representação e, ao mesmo tempo, possamos dar uma segurança pública melhor para toda a sociedade. Muito obrigado, deputado Subtenente Gonzaga.